Glória do Senhor Jesus. Deus Aleluia. abençoe sua casa, Amém. sua vida, sua família. Glória a Deus. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, irmão Lucas. Amém. Irmão Johnny. Estamos dando aqui continuação na palavra, na leitura do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Então Deus. estamos no propósito de lermos a palavra do Senhor. Estamos lendo de 1 a 2 capítulos por dia, Quando possível. quando possível. Amém? Então estamos para não nos gloriar, mas sim Para que o nome de Deus seja exaltado, né? Que nós viemos aprender mais do Senhor, né? Nos santificar, buscar mais a presença dEle, né? Deus nos deu esse propósito para nós lermos a palavra dEle, andarmos Aleluia. em comunhão com Ele, amém? glória a Deus. Hoje nós estamos aqui, estamos até, dá para ver aí, ó, estamos descansando no meio daquilo que Deus nos deu, né? Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus é perfeito, mas não podemos deixar, né, de ler a palavra dele, como diz na palavra dele, se meditar de dia e de noite, né? Não é porque estamos aí passeando, né? Estamos buscando a Deus, sim, Glória a claro, Deus. em consagração, mas a leitura da palavra dele deve ser feita sempre, amém? Amém. O irmão Lucas vai ler a introdução. Amém. Glória a Deus. A introdução fica em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Amém? Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro e corrigir as faltas, de ensinar a maneira certa de viver. Amém? Amém, Então glória a diz Deus. que a palavra ela é útil para nos ensinarmos, corrigir os nossos erros e viver da maneira certa a nossa vida. Em nome de Jesus. Viver o que Deus passava na palavra do Senhor. Amém? Então estamos dando continuação à leitura do Senhor. Estamos no livro de Êxodo, capítulo 17. 17, Amém. aleluia. Eu vou ler aqui, eu vou passar aqui para o irmão. O irmão vai ler, na verdade. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Isso aí. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto, de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme ordem do Senhor. Acamparam Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se Moisés e exigiram: dê-nos a água para beber. E ele respondeu: por que se queixas de mim? Continua. Porque colocas, Senhor, à prova, aleluia. Mas Só leva para lá. Mas o povo estava cedendo e reclamou a Moisés: por que você não tirou do Egito e foi para matar e sede para nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor, que ele feriu este povo. Estão ponto de empedrejar-me? Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo e leve como você alguma das autoridades de Israel, e tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo, e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do monte de Orebé. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista da autoridade de Israel, e chamou aquele lugar, aleluia, Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram ao Senhor à prova, dizendo: o Senhor entre nós ou não? Aleluia. Sucede Amalequitas vieram atacar israelitas em Refim. Então Moisés disse a José: escolha alguma dos nossos homens e lute contra Amalequitas. Amanhã tomarei posição do alto e da colina, com a vara de Deus em minha mão. Jesus foi então lutar contra Amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés e Arão e Ur, porém, subiram o alto da colina, enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas. Os israelitas venciam quando, porém,
abaixo Amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles perguntavam uma pedra e a colocaram debaixo dele para que nela se assentasse Arão Urum. E mantivem erguidas as mãos de Moisés com a casa ao lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escrava isso num rolo como memória e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe Senhor minha bandeira, e jurou pelo trono do Senhor: fará a guerra contra Amalequitas, razão em geração. Amém? Aleluia, glória Aleluia. a Deus. Então aqui Moisés, toda a comunidade de Israel, partiu a um deserto, e sim andando a um lugar para o outro, conforme ordenava o Senhor. Acompanharam e referiram para lá, não ouviram as águas, porque essa razão queixaram-se Moisés, dizendo: dê-nos a água para beber. E ele respondeu: por que se queixavam? Mas o povo estava sentado e reclamou: porque você não tirou todo, foi para matar a sede e nossos filhos. Então Moisés clamou ao Senhor: que farei este povo? Então pronto empredarei. Então é assim, meus amados irmãos, o que eu tenho para passar para vocês é que na hora da luta, na hora da batalha, na hora dos problemas, daí que a gente se lembra onde está o Senhor. E eu não sei qual é o problema, eu não sei qual é a luta, eu não sei qual é a situação que você está passando nesse dia, mas o que eu quero te dizer, o que Deus tem preparado para a sua vida é maior que esse problema aí. O que Deus tem preparado para a sua vida é maior que essa luta. E que eu profetizo em nome de Jesus para a sua vida, que Deus fará o melhor de Deus na vida de vocês, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus, é forte. Amém, irmãos? Nós vamos dar continuidade aqui, vamos ler também o capítulo 18, amém? Vou passar aqui para o irmão Lucas agora, que eu vou ler. Vou me encher da palavra de Deus também, aprender mais de Deus, aleluia. Vamos buscar a presença de Deus, amém? Jetro visita Moisés, esse é o título do capítulo 18, amém? Jetro, o sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo que havia feito por Moisés e pelo povo de Israel, tudo que Deus havia feito por Moisés e pelo povo de Israel. E soube também como o Senhor havia tirado do Egito os israelitas. Então ele foi para o lugar onde Moisés estava, levando Zípora, a mulher de Moisés. Moisés havia mandado Zíporas e os 2 filhos dele para a casa de Jetro. O nome de um deles era Gerson. Amém? Até diz aqui a tradução do nome Gerson. Deixa eu só achar aqui. Êxodo 22, nota 2:22. P. Aqui não diz, eu não achei. Amém. Pois Moisés tinha dito: sou hóspede em terra estrangeira. O nome do outro será Eliezer. Pois Moisés tinha dito: o Deus de meu pai ajudou e não deixou que eu fosse morto pelo rei do Egito. Jetro, o sogro de Moisés, foi com a mulher e os 2 filhos de Moisés para o deserto onde Moisés estava, acampado no monte sagrado. Ele havia mandado um recado a Moisés, dizendo que estava chegando com a mulher e os filhos dele. Então Moisés saiu para encontrar com Jetro, curvou-se em sinal de respeito e o beijou. Cada um perguntou ao outro se ia bem de saúde, e depois eles entraram na barraca de Moisés. Ele contou ao sogro tudo que o Senhor Deus, por causa do seu amor pelo povo de Israel, tinha feito com o rei do Egito e com os egípcios. Falou também a respeito das dificuldades que o povo havia tido no caminho e como o Senhor os havia socorrido. Jetro ficou muito contente com tudo que o Senhor havia feito pelo povo de Israel, tirando-o do Egito, e disse:
Louvado seja o Senhor Deus que libertou vocês das mãos dos egípcios e do seu rei. Agora sei que o Senhor é mais poderoso do que todos os deuses, pois livrou os israelitas do poder dos egípcios, quando eles o trataram com tanto desprezo. Em seguida, Jetro trouxe uma oferta para ser completamente queimada e animais para serem mortos como sacrifício a Deus. Arão e todos os líderes do povo de Israel foram com ele para comer a refeição sagrada. Amém? Aqui dá para perceber, né, que Jetro, o sogro de Moisés, ele foi ter encontro com Moisés para levar a família dele. E já nesse primeiro encontro aqui, Moisés já deu o testemunho, né? E se percebe aqui que Jetro, né, o sogro dele, pode-se dizer que se converteu ao Senhor, porque ele disse aqui que o Deus de Moisés era mais poderoso do que os outros deuses. Sinal que Jetro, ele tinha outros deuses, né? No coração, na mente, ele tinha outros senhores. E aqui Moisés já pregando, né? Falando de Deus, e tanto foi que ele já ofereceu sacrifício ao Senhor, né? Que naquela época eles ofereciam sacrifício de animais, né? E aqui já está se convertendo o sogro de Moisés, amém? Moisés escolhe ajudantes, né? É o subtítulo do capítulo 18, a segunda parte, né? Do versículo 13. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar as questões do povo e ficou ocupado desde a manhã até a noite. Quando Jetro viu tudo que Moisés estava fazendo, perguntou: por que você está agindo assim? Por que você está resolvendo sozinho os problemas do povo, com todas essas pessoas em pé ao seu redor, desde manhã até a noite? E Moisés respondeu: eu tenho de fazer isso porque as pessoas vêm falar comigo para saber o que Deus quer. Quando duas pessoas têm uma questão, elas vêm falar comigo para que eu resolva que está certo. Eu explico os mandamentos e as leis de Deus a todos. Então Jetro disse: o que você está fazendo não está certo. Desse jeito você vai ficar cansado demais e o povo também. Isso é muito trabalho para você fazer sozinho. Agora escute o meu conselho. Aleluia. Olha só Deus usando o sogro dele para ajudar Moisés, né? Escute o meu conselho e Deus o ajudará. Está certo que você represente o povo diante de Deus e também que leve a eles os problemas deles. Você deve ensinar-lhe as leis de Deus e explicar o que devem fazer e como devem viver. Mas você deve escolher alguns homens capazes a colocá-los como chefe do povo. Chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Olha aqui Deus já, né, organizando, né, como é que seria o trabalho de Moisés, né? Para levar as questões do povo para Deus, amém? E o sogro dele já sendo usado para ajudar ele. Aleluia. 150 e de 10. Devem ser homens que temam a Deus. Não podia ser qualquer um, chegar a escolher fulano, ciclano, meu amigo, não. Olha só o que Deus está falando aqui. Devem ser homens que temem a Deus, que mereçam confiança e que sejam honestos em tudo. Serão eles que sempre julgarão as questões do povo. Os casos mais difíceis serão trazidos a você, mas os mais fáceis eles mesmos poderão resolver. Assim será melhor para você, pois eles os ajudarão nesse trabalho pesado. Aleluia. Se você fizer isso, e se for essa a ordem de Deus, você não ficará cansado. E todas essas pessoas poderão ir para casa com suas questões resolvidas. Aleluia. Moisés aceitou o conselho de Jetro e escolheu homens capazes entre todos os israelitas. Ele os colocou como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Eles sempre julgaram as questões do povo, resolvendo as mais fáceis e trazendo para Moisés as mais difíceis. Então Moisés se despediu de Jetro e Jetro voltou para casa. Amém? É forte, né, irmãos? Jetro foi levar a esposa, os filhos de Moisés, que deviam estar há muito tempo longe, né? A Bíblia não fala aqui, ou eu não entendi. 40 anos. Olha ali o irmão, ó. Tá no espírito. 40 anos Moisés ficou longe da esposa. E aí então o sogro foi lá, Moisés já falou com ele da palavra. Exatamente, irmão. 40 anos no deserto, que Moisés ficou longe da família. Aleluia. E aí Jetro já serviu para ajudar Moisés a como é que ele ia lidar com as questões do povo. Amém? Glória a Deus, é forte. Deus, ele sempre usando alguém. Deus usa as pessoas, né? Usa nós, seres humanos, para nos ajudar. Por isso sempre que temos que estar em união. União de espírito, amém? União de família. Temos que estar sempre junto, comunhão de
pensamento, né? Sempre seguindo a palavra de Deus, porque aqui fala que deveriam ser homens honestos e que temessem a Deus. Nós não podemos dar ouvido a qualquer tipo de voz, né? Temos que dar ouvido à voz de Deus, amém? Glória a Deus. Então é isso aí, paramos no capítulo 18, vamos dar continuidade no capítulo 19, amém? Vamos orar aqui, né, para agradecer a Deus, né? Mais uma vez Deus falou conosco, amém? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Senhor Nosso Deus, nosso amado Pai, poderoso essa tarde, Deus. Pai, nós pedimos, Pai amado Deus, Amém, Jesus. que o Senhor vai em encontro, Senhor, desse povo, amado Deus, como você foi em encontro, Pai, desse povo de Israel, Pai. Eu te peço, Senhor, meu Deus, nessa tarde, Senhor, que você vai em encontro, Senhor, desse povo que se encontra nessa tarde enfermo, aflito, desanimado, Aleluia. Pai, Glória a fraco, Deus. Pai. Aleluia. Eu te peço, Senhor, meu Deus, que você entre, Pai, com um milagre extraordinário na vida desse povo. Aleluia. Arranca, Senhor, toda tristeza, todo ódio, toda angústia, Aleluia, Pai, Jesus. toda enfermidade, Glória Pai, a Deus. desse povo, Senhor. Que eles venham, Senhor, se converter, Pai, que se eles venham, Pai, amado Deus, Estar firme no teu caminho, Aleluia, Deus. Que eles venham sentir vontade de ler a tua palavra, que eles venham buscar as coisas que é do Senhor, glória a Deus, que é a oração, o jejum, vem se fortalecer, se santificar e a palavra. e a palavra de Deus, amém? Já crendo na vitória, Senhor, nós te agradecemos e se despedimos por esse momento, crendo que o Senhor irá nos dar força, discernimento, sabedoria para nós continuar lendo a tua palavra e se fortalecendo. Lembrando que é para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor, é para a tua adoração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pai amado Deus, continua nos abençoando, Pai, nos guardando, nos livrando, Pai, de todo mal, nos dando entendimento, sabedoria e revelação da Tua palavra, Senhor. Nos usa, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, seus projetos, o seu trabalho e os seus sonhos. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.